Bom dia, gente. Bom dia, nono ano. Estamos aqui, né? Eu aqui, vocês aí, pra gente fazer a nossa primeira videoaula. E na realidade, assim, eu já tinha falado com vocês, já tinha dado uma explicação sobre o capítulo de genética. Aí passei os exercícios, alguns já tinham feito, mas acabou que não deu tempo de eu olhar. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou explicar para vocês o heredograma. Na realidade, vocês têm no livro de vocês, página 59. Então, eu vou ler com vocês e vou explicar mais ou menos, tá? Vou explicar mais ou menos, não, vou explicar para vocês. E depois nós vamos corrigir o trabalho. E essa correção, ela está também na parte teórica que vocês vão receber. Só que eu vou corrigir aqui no quadro explicando para vocês. Lembra que eu falei para vocês, não, eu nem vou cobrar a parte prática da genética, os cruzamentos nessa prova, porque nós treinamos pouco? Então, como a gente está nessa situação, eu preciso adiantar isso, né? Então eu vou explicar para vocês à medida que eu for corrigindo, tá bom? Os trabalhos. Mas vamos pensar aqui, vamos ler um pouquinho aqui sobre heredograma. Página 59 do livro. O heredograma é um esquema utilizado em genética para indicar a estrutura de um grupo familiar com relação a determinada característica. É também conhecido como pedigree, né? A gente utiliza pedigree mais para animal, né? Ou árvore genealógica, no caso, nós seres humanos, a gente fala em árvore genealógica, tá? No heredograma, os indivíduos são representados por símbolos, as gerações por algarismos romanos, e dentro de cada geração, os indivíduos são indicados por números arábicos, da esquerda para a direita, ou em ordem crescente a partir do primeiro indivíduo. Observe a seguir a representação de um heredograma. Observem aí junto comigo que eu vou falando para vocês para chamar a atenção. O que nós temos em algarismos romanos? As gerações. Então, aqui nesse primeiro, nós temos o quê? 3 gerações, certo? Em números arábicos, nós temos o quê? Os indivíduos, né? Que a gente vê da esquerda para a direita ou em ordem crescente a partir do primeiro indivíduo. O primeiro indivíduo que nasceu, tá? Aí, ó, os símbolos mais usados nos heredogramas, perdão, maior trava-língua isso, né? São os seguintes: indivíduo do sexo masculino é o quadradinho, do sexo feminino é o círculo, indivíduo de sexo desconhecido seria o losango, tá? Então a gente pode observar aqui, nesse primeiro, nós temos a mulher e o homem, sexo feminino e sexo masculino, nessa primeira geração, né? O casal. Na segunda geração, eles deram origem ao quê? Eles deram origem a 2 indivíduos do sexo masculino e 2 indivíduos do sexo feminino. Mas vamos observar aqui o seguinte, olha aí, o que está pintadinho de preto é um indivíduo afetado. Afetado com o quê? Com qualquer tipo de... Eu não vou chamar de doença porque está errado, tá? É um indivíduo afetado, é um indivíduo que ele apresenta uma alteração qualquer com relação aos outros indivíduos da árvore genealógica, da família, tá? Ele vai apresentar uma alteração qualquer. Aqui ele não fala qual é a alteração. A gente vai ter exemplo que vai ter explicando qual é a alteração, tá bom? Então, na segunda geração, nós temos uma mulher, né? Um indivíduo do sexo feminino afetado, que é o 2. O segundo que nasceu, tá? Lembrando da esquerda para a direita em ordem crescente, então o primeiro é do sexo masculino, estou na segunda geração, é do sexo masculino e não tem alteração. O segundo filho é do sexo feminino e tem uma alteração, que a gente não sabe qual é. O terceiro é do sexo masculino, não tem alteração. E o quarto
é do sexo feminino, também não tem alteração. No caso aqui, notem uma coisa. Não são todos aqui na representação, não são todos irmãos. Nós temos que observar, é muito bom que eu falei rápido e acabei indo direto sem explicar isso. Não são todos irmãos. Notem aqui o que está ligado à primeira geração. É o número 2 e o número 3. Então, seria a primeira filha do casal, número 2, é afetado. O segundo filho, né, que é o número 3, não é afetado. E aí, esta pessoa do sexo feminino que é afetada, ela vai cruzar com o número 1, que é do sexo masculino. E o número 3, que é do sexo masculino, vai cruzar com o número 4, que é do sexo feminino. Pensando sempre nessa segunda geração, o que temos representando aqui, o número 1 e o número 4, eles não são filhos do casal da primeira geração. Eles são pares dos filhos desse casal. Quem são os filhos desse casal? O 2 e o 3. Tá? Bom, na terceira geração, então, o casal 1 e 2, o casal, né, de número 1, sexo masculino, de número 2, sexo feminino, afetado, deu origem à terceira geração a uma menina normal. Aí a gente já pode ver, né, aliás já dava para ter visto isso antes, que essa alteração neste caso aqui, ela é recessiva, ela não é dominante, né? Por quê? Lá na primeira geração os pais são normais, deu origem a uma filha com alteração e um filho sem alteração. Essa filha com alteração casou com um homem normal, deu origem a uma filha sem alteração, normal, mas que vai carregar o quê? Vai carregar esse gene aí, esse gene dessa alteração, né? Por quê? Porque a mãe é recessiva. Se é 50% do pai e 50% da mãe, ela vai carregar 50% da mãe aí, tá? Ela é normal, fenotipicamente, ou seja, o que a gente vê externamente, mas ela tem um gene para essa alteração, que ela herdou da mãe. E aí, no casal 3 e 4, eles deram origem a 3 filhos, né? 2 meninas, então 2 e o 4, e um menino que é o 3. E este menino, ele tem a alteração. Ora, professora, mas por que ele tem alteração se os pais dele são normais e os avós também? Acontece que os pais deles são normais, os avós também, mas a irmã do pai, ela tem alteração. Se ela tem alteração, é porque os pais dela, e logicamente do pai desse pai de número 3, tem o gene para alteração. O número 3 casou com o número 4 na segunda geração, ela também vai ter o gene para alteração. Porque se ela não tivesse o gene para alteração, não teria como ter um filho com alteração. Então, para ter um filho com alteração, o casal precisa ter o gene para essa alteração. Não necessariamente ele vai aparecer. Por quê? Porque ele é recessivo. E quando ele é recessivo, ele só aparece quando eu tenho o quê? Um homozigoto recessivo. 2 letras iguais minúsculas, grosseiramente falando, para vocês entenderem. Né? Então, na realidade, se eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, eu tenho um indivíduo que é heterozigoto. Essa letra maiúscula é da característica normal. Ela sobrepõe a característica recessiva. Então, fenotipicamente, você vê um indivíduo normal. Você não vê nenhuma alteração genética nesse indivíduo que tem uma letra maiúscula. Mas, se ele é heterozigoto, ele carrega essa característica.
se ele se juntar com outro indivíduo heterozigoto, né? O que vai acontecer? Pode ser que, mesmo os indivíduos heterozigotos não vão apresentar alteração, mas pode juntar as duas letras minúsculas no filho, né? No descendente. E aí o descendente nasce com alteração. Já eu vou para o quadro utilizar uma coisa mais prática para vocês entenderem. Aqui tem todos os símbolos, né, mais usados nos heredogramas. Vocês podem acompanhar no livro de vocês. Então, falei do quadradinho, né, do círculo e do losango. Quando está pintadinho de preto é porque é um indivíduo afetado, ou seja, ele apresenta alguma alteração que a gente não pode chamar de doença, porque nem sempre é uma doença. Quando você tem um tracinho, cruzamento de casal. Quando você tem dois tracinhos, cruzamento consanguíneo. Aí vocês vão pensar, pô, mas que absurdo. Vai cruzar irmã com irmão, pai com irmã, com filha, mãe com filho. Gente, isso acontece o quê? Isso acontece entre plantas, né? E acontece entre animais. Não sendo ideal com relação aos animais, porque eles podem apresentar alterações por conta desse casamento. Mas, infelizmente, isso acontece. Tá? A gente não pode pensar aqui só em ser humano, né? Porque ser humano seria crime, né? Mas, no caso, com relação a animais e plantas, isso pode acontecer, tá? Esse cruzamento consanguíneo. Ligação com os filhos, né? Vocês podem observar o desenho aí. Gêmeos idênticos univitelinos. Observem o símbolo, tanto o indivíduo do sexo masculino quanto o indivíduo do sexo feminino. Parece um cabidinho, né? Parece um cabidinho. E gêmeos fraternos, observem que não tem o tracinho embaixo. Não tem o tracinho embaixo. Nos gêmeos idênticos, você vai ter o tracinho embaixo formando grosseiramente falando, né, um cabidinho para ficar mais fácil. No caso dos gêmeos fraternos, são aqueles que podem ser de sexos diferentes, porque na realidade eles são de placentas diferentes, né? O que acontece? Lembrando, gêmeos fraternos, quando a mulher ovula dos dois ovários ao mesmo tempo, libera um óvulo, libera dois óvulos para a tuba uterina, sendo um do lado esquerdo e um do lado direito. Se ela tiver relação sexual, não tiver se prevenido para não ter filho, o que vai acontecer? Esses dois óvulos vão ser fecundados e vão dar origem a esses gêmeos que não são idênticos. Eles são fraternos, né? Tanto é que pode ter um menino e uma menina, pode ter duas meninas ou dois meninos. No caso dos gêmeos idênticos, não é isso. A mulher, na realidade, ovulou de um único ovário num determinado mês. Esse óvulo caiu na tuba uterina, o espermatozoide fecundou esse óvulo, é um espermatozoide só para fecundar. Ele fecundou esse óvulo e a partir de divisões, por algum motivo que até hoje não se tem uma explicação muito correta aí, não se tem uma explicação muito exata, essa célula ovo se transforma em duas, dando origem a dois indivíduos que serão geneticamente idênticos. No caso dos gêmeos idênticos, eles têm que ter o mesmo sexo. Eles são idênticos, porque o que acontece? Eles se originaram de uma mesma célula ovo. Então, eles têm o mesmo DNA. Eles têm o mesmo DNA. É tudo igual. É tudo idêntico. O nome já diz, tá? Existe essa diferença. A gente precisa saber isso, que isso é importante. Bom, aí aqui, interpretação de heredogramas, página 60. O primeiro passo é determinar se o caráter estudado é condicionado por um gene dominante ou recessivo. Para descobrir, deve-se procurar pela presença de casais fenotipicamente semelhantes, ou seja, o que você vê, né? Fenótipo é o genótipo mais o ambiente, é aquilo que a gente pode mudar. Então, vamos lá. Porém, com filhos fenotipicamente diferentes. Então, os casais são fenotipicamente parecidos,
porque é o que você está vendo de fora, né? Mas os filhos são diferentes. Bom, observe as situações possíveis. Eu tenho aqui, vamos lá, quadradinho, perdão aí os desenhos feios. Porque existe aí uma alteração, né, fenotípica nesse indivíduo. Para eu ter uma alteração fenotípica nesse indivíduo, eu preciso que os pais carreguem esse gene recessivo aí que vai causar essa alteração, certo? Então já estou dando uma dica. O que acontece? Esse indivíduo aqui, ele é azinho, supostamente, tá? Se esse indivíduo é azinho, aqui obrigatoriamente vai ser azinho, e aqui obrigatoriamente vai ser azinho. Professora, e esse aqui? Pode ser azão ou azinho. Por enquanto não dá para descobrir, só vai dar para descobrir quando esse indivíduo aqui cruzar com o outro. Aí dá para descobrir, tá? O que acontece? Cruzamento B. No cruzamento B, gente, esse cruzamento aqui, ele está errado, tá? Se tiver aí azinho, não pode ser, porque na realidade, aqui, ó, no cruzamento azão, o caráter em questão é determinado por um gene recessivo. E no cruzamento B, o caráter em questão é determinado por um gene dominante. Então, na realidade, o que vai acontecer? Cruzamento B, deixa eu seguir lá. Eu vou pintar aqui, vou pintar mal pintado pra gente andar rápido, porque daqui já tá estourando o tempo da aula. Vocês me perdoem, tá? Então eu vou fazer assim. E aí aqui eu tenho um indivíduo normal. E aqui, eu acho que é isso. Eu vou conferir aqui. Peraí, pra vocês fazerem isso mesmo. Esse indivíduo aqui é azinho, tá? Então, de qualquer maneira, eu tenho aqui um indivíduo azão, só que esse azão é que está determinando essa característica aqui, essa alteração, tá? No caso aqui, o que determina a alteração é o gene dominante. Então, para eu ter um indivíduo azinho, eu preciso que esses aqui sejam azão. Eles não podem ser azão, porque não ia dar esse indivíduo. E esse aqui, azão ou azinho, tá? O segundo passo é determinar os outros genótipos do heredograma. Eu já adiantei, né? Que eu sou um pouco ansiosa. E aí eu adiantei, o caráter em questão é decorrente de um gene recessivo de acordo com o que foi explicado no início. Alguns genótipos puderam ser determinados facilmente, mas outros não. Gente, eu vou parar por aqui e a correção vai ficar para a nossa segunda aula, tá bom? Porque senão eu vou ultrapassar o tempo de aula. Então a nossa correção fica para segunda aula. Prestem atenção bem nisso, deem uma olhada com calma e se vocês tiverem alguma dúvida, o meu e-mail está aqui, ó. remira@bol.com.br. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.